Olá, queridos irmãos, eu quero continuar meditando aqui em Gálatas, 2, 19 e 20, que mostra essa grande experiência que Deus deu ao apóstolo Paulo e que Paulo estava compartilhando com os crentes da Galácia. E assim também nós hoje temos uma vida nova em Cristo pela obra da cruz. E agora entender a obra da cruz é ganhar essa dimensão de crucificação. Então por isso que meu tema hoje é crucificado com Cristo. O anterior foi conhecendo a obra do Cristo crucificado, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu para os que vivem e não vivem mais para si. Mas será que hoje a gente está vivendo essa realidade cristã na igreja, na nossa casa? Por que os crentes são tão amargos, tão facciosos, tão cheios de divisão, tão cheios de diz que me disse? Por que será? Porque falta experiência com a cruz de Cristo. O ser humano ele é muito cheio de si mesmo. E se a igreja de Cristo não tomar consciência que pela cruz de Cristo nós não precisamos se apegar, reivindicar, querer derrubar o outro, querer torcer para o outro. Tem gente que gosta de torcer para o fracasso do outro, para o erro do outro, e não tem misericórdia. Nós vamos dar dessa graça que nos faz amar mais, suportar mais, e viver Cristo em nós e Cristo vivendo através de nós. Eu preciso cada dia mais dessa consciência. Eu estou crucificado com Cristo para vencer o pecado, a carne, os desafios, as tentações e para que Cristo se manifeste em mim. Porque se for manifestar só a natureza humana, as exigências, as demandas pessoais, não é cristianismo. O cristianismo é morrer para si mesmo. Está crucificado com Cristo. Falta amor, falta misericórdia, por quê? Porque falta cruz. Não adianta só falar, tem que ter a revelação da graça de Deus. Olha que Paulo diz aqui em Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte de Cristo na cruz é o pagamento, é a que nos leva à reconciliação. Mas a morte de Cristo é a morte do velho homem, o velho Adão, A gente estava em Adão quando ele pecou. Adão é a matriz da raça humana e tudo aquilo que Adão fez foi depositado também em nós, porque nós estávamos nele. E agora Cristo quer nos salvar de nós mesmos. E agora reconciliados, salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então uma pessoa reconciliada com Cristo, uma pessoa reconciliada pelo Evangelho, ela vai caminhar de uma maneira mais tremenda. Ela vai, aqui a Bíblia diz, pela ofensa de um por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber, Jesus Cristo. Olha que experiência fantástica de fé, de cruz, de morte e ressurreição, de reconciliação, reinar em vida. Quem reina em vida não vai viver no pecado. Quem reina em vida não vai ficar com mágoa. Quem reina em vida não vai ficar preso na pandemia. Fala a verdade. A vida está em nós. A vida nos liberta da pandemia adâmica, da queda que nos separou de Deus. E agora nós estamos na cura, na reconciliação. Você quer cura? Toma posse da reconciliação com Cristo. Porque se fomos reconciliados com Deus, fomos justificados com Cristo, nós temos paz, temos cura. Então nós precisamos aqui, olha, o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a teologia da cruz é maravilhosa, mas a teologia da cruz também mostra a teologia da co-crucificação, da identificação com Cristo. O grande escritor, Kim Kendall, no seu livro
a identificação, a nossa identificação com Cristo, ele vai dizer assim: tem muitos que conhecem Jesus, sim, como Senhor e Salvador. E é verdade. Mas ele falou, tem poucos crentes que de fato conhecem. E Cristo veio e quer habitar no coração dele. Agora, para Cristo habitar no nosso coração, nós temos que ser reconciliados, ser crucificados, perder a velha vida e ganhar uma nova vida. No mundo dos negócios, no mundo da família, diante das coisas que estão ao seu redor, o que prevalece? É a carne, é o velho homem? Ou é Cristo? Por que a gente advoga tanto? A carne é fraca, né? Eu sou assim mesmo. Por que a gente não... Olha o que a Bíblia diz, reinar em vida, irmãos. Que coisa linda, reinar em vida é que a vida de Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, né? Ele não faz a sua vida porque você não crê. Jesus Cristo cura os enfermos, é um hino, né? Expulsa Satanás. Reinar em vida diante de um mundo tão caótico, diante de tantas lutas, saber que eu tenho vida abundante. A vida que busca Deus, primeira coisa. Se você não tem em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas de Deus, analise sua experiência. Você é crente nominal, que não se compromete com Deus e com a igreja é a expressão do reino. Não suporta, nada está bom, misericórdia. Então o problema não é as coisas externas, é você, é se a vida está reinando ou não. Então eu queria que você pensasse, né? Nós precisamos dessa revelação. Cristo reinando em nós, para a gente ter vida e vida abundante, para a gente não ficar tão amargo, para a gente não ficar tão pessimista. Quem está reinando em vida não pode ser tão pessimista. Quem está reinando em vida não pode guardar mágoa. Quem está reinando em vida não pode viver no pecado. Quem está reinando em vida não pode ser indiferente ao reino de Deus e nem à igreja. Porque se o Senhor está no nosso meio reinando, aonde que eu vou estar? Onde Deus está reinando. Que Deus nos ajude a ser igreja que reina em vida, pela obra da cruz de Cristo. Porque eu creio, eu recebo, eu preciso da graça de Deus a cada dia. Porque essa obra redentora, essa obra salvadora, porque a Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, aqui em Romanos 5:20, superabundou a graça. Então, Deus não vai perder para o diabo, nem para Adão, nem para o pecado. Deus não perde. E por isso que Ele enviou Jesus. Por isso que a obra da cruz tem que operar em nós para a vida reinar, para a vida abundante, porque eu creio que Cristo foi crucificado, mas eu creio que eu também estou crucificado com Cristo para eu vencer cada dia a carne, as emoções, o pecado, as mazelas da vida, para eu não ser enganado, para eu não ser iludido. Cuidado, a obra da cruz é o antídoto para nos dar vitória nesse mundo, contra o pecado, contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. Eu quero viver para Deus. Senhor, me ajuda a tua igreja, Pai, a entender a obra da cruz, a ser homens e mulheres que glorificam Deus Santo. Não vamos ficar só na letra, não vamos ficar apenas Cristo morreu por mim e pronto, acabou. É verdade, eu creio que Ele morreu por mim, mas a mesma Bíblia diz que eu morri com Ele. Isso faz a diferença, porque a Bíblia diz, é a palavra de Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é para você viver o Evangelho da cruz de Cristo. O Evangelho é onde que você morre para você mesmo e vive para a glória de Deus. O maior mal do homem é ele mesmo. Ele está cheio de si, do seu ego. E a obra da cruz é dar a vida de Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Um grande abraço. Deus te abençoe.